E nós estamos de volta com Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre os altos índices de HIV aqui na capital gaúcha. Nesse segundo bloco, continuam com a gente a Dayla Heinck, que é a coordenadora de atenção à tuberculose, infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS e hepatites virais da Secretaria Municipal de Saúde, e também a Gina Herman, que é representante estadual do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Muito bem, Dayla. No primeiro bloco a gente ouviu algumas considerações sobre esse trabalho todo de se buscar mais prevenção, de ter um trabalho maior de prevenção às populações, principalmente as mais vulneráveis. Quais têm sido os trabalhos da Prefeitura nesse sentido, assim, o desafio de vocês também, o corpo técnico, de fazer com que isso possa ser feito e chegue às pessoas? Porque eu imagino que é muito complexo ter que lidar com uma série de perfis diferentes também. Eu acho que é importante retomar o que foi falado pelo professor Ronaldo e pela Carla, né, do GAPA, desse caráter da nossa epidemia e da importância das estratégias de promoção e prevenção. Então, hoje a Secretaria Municipal de Saúde conta com uma unidade móvel, o chamado Fique Sabendo, e essa unidade móvel circula pelas principais áreas da cidade, né? Então, nós atendemos a pedidos dos territórios, das instituições, para a realização de ações de prevenção muito levando em consideração a prevenção combinada. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de prevenção, não é só a distribuição do preservativo, mas sim levar a orientação, levar a importância, né, dessas práticas, dessas práticas seguras, porque por muito tempo as ações elas se restringiram à distribuição de insumos, e ela não deve ser só dessa maneira. Então a gente atua dessa forma, através da unidade móvel nesses diferentes pontos da cidade, e também buscamos corresponder a pedidos de empresas que precisam, né, de palestras, de orientações, em conjunto com iniciativas dos próprios parlamentares, buscar ações em escolas e também juntamente com as unidades de saúde. Então, a gente entendendo esse cenário muito bem colocado pela Carla, que nós precisamos investir sim em educação permanente nas unidades, porque uma vez que a doença ela é generalizada e uma vez que o diagnóstico e o tratamento está descentralizado, a gente precisa investir nesses profissionais, por mais que exista esse cenário que foi colocado, a gente entende que a educação e a informação e a atualização das pessoas, dos profissionais que estão lá nos territórios é uma estratégia importante para a gente levar a prevenção e também as demais ações que são importantes no enfrentamento da epidemia. Educação, como é importante essa palavra, Gina, porque principalmente nas escolas, e desmistificar muitos tabus também, porque mulheres, né, que tem o HIV, tem muitos problemas de enfrentamento, porque tem a questão do machismo, tem a questão das mães solo também. É uma série de questões para lidar também nesse meio todo aí, né? Porque o fato de o vírus inicialmente, né, lá atrás, quando ele era atribuído somente aos homossexuais, talvez pode ter feito com que muitos heterossexuais não se cuidassem, não se preservassem também e expusessem as mulheres também. Então imagina educação para meninos, para homens também. Como é que tu tem visto isso nas escolas? Está fraco isso ainda? Precisa aumentar mais? As escolas têm resistência? O trabalho em escolas eu tenho pouco, né? Mas o que eu já percebo e o pouco que eu tenho o trabalho em escolas em alguns lugares ele é feito, né? Bastante, mas em outros tem falta, então isso não é uma coisa equilibrada. Né? Mas por exemplo, essa semana nós fizemos um trabalho numa escola em que a diretora da escola não queria que nós levássemos próteses, né, para a demonstração de como usar o preservativo, mas queria que nós falássemos sobre prevenção e sobre sexualidade e prevenção de gravidez. E quando a gente fala sobre isso, né, e o básico disso é saber como colocar um preservativo masculino, feminino e tal, né, interno ou externo, fica complicado, né, as questões religiosas, né, as questões
políticas e tudo atrapalha, né? Quando a gente vai falar sobre sexualidade, vai falar sobre prevenção, né? E para levar informação. Os pais têm que autorizar, fazer autorização, e muitos pais até não permitem, apesar de a gente estar falando com adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos, que já estão numa fase já ativa, né, sexual, que muitos já estão. E aí a gente vê uma diferença muito grande, né, nesses adolescentes. Uns com baixo nível de informação e outros com informações muito elevadas. Então, dentro dessa faixa etária, tem uma diferença muito grande entre eles, né, entre eles. Então, e é fundamental, mesmo os que já estão mais avançados, eles também têm muitas dúvidas, né? E tem dúvidas primárias, assim, e é muito importante estar pautando sobre... Nessa fase a hora é agora de estar falando sobre sexualidade, sobre prevenção de HIV, sobre gravidez, sobre tudo. Pois é, como é para além da escola também, de se chegar nesses jovens, porque tem toda uma educação para os pais, para a família também, porque a gente tem aqui em Porto Alegre, enfim, essa política que existe em todo o Brasil, de ter à disposição, por exemplo, a profilaxia, né, que é a PrEP e a PEP, né, e a gente tem visto muita gente procurar, tá cada vez mais jovens estão procurando a profilaxia. Daila, eu queria que tu pudesse nos esclarecer sobre isso, assim, que mesmo com a profilaxia é importante o uso do preservativo, sim, porque nós temos também as ISTs. Exato. Então, bem importante isso que tu traz, né, a profilaxia, tanto após exposição como pré-exposição, ela vem sendo cada vez mais ampliada no nosso município, porque ambas estão no escopo da prevenção combinada, né? Então, quando a gente fala na prevenção combinada, tem inúmeros fatores, itens ali que a gente trabalha para desenvolver a prevenção. E existem ainda muita falta de conhecimento referente a onde buscar, né, quem pode buscar, como que se utiliza. Então, hoje Porto Alegre disponibiliza a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, nos serviços especializados, no horário comercial, ali das 8 às 5, de segunda a sexta, e nos horários após as 17 horas e finais de semana, ela pode ser buscada num pronto atendimento. Hoje nós temos 4 pronto atendimentos no município de Porto Alegre, e ela consiste, então, no uso dos antirretrovirais até 72 horas após a exposição. Então, ela é uma medida de profilaxia pontual, né, diante de uma ruptura de preservativo ou não utilização do preservativo, e que também deve ser avaliado. Um indivíduo que é recorrente no uso da PrEP, muitas vezes ele já é elegível para fazer a PrEP. Então, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, né? A PrEP ela já é de uso contínuo, ela já engloba outras questões, porque ela não é só uma medida farmacológica, ela envolve um acompanhamento no serviço de saúde, que traz todo um diálogo do profissional de saúde com esse usuário em fazer um gerenciamento de risco, repensar suas práticas de maior risco. Então, tudo isso está incluído na PrEP. E a PrEP também ela está disponível nos serviços especializados, né? Por demanda espontânea. E também a gente iniciou um processo de descentralização para atenção primária, que ainda é muito prematuro falar nele, assim, as unidades estão recentemente em processo de aprendizagem do protocolo, mas em breve a gente já vai conseguir divulgar quais são esses locais nessa perspectiva de ampliar, pensando num alcance maior de outras populações, porque a PrEP ela teve seu critério recentemente aberto. Antes era mais restrita mesmo. Sim, era populações-chave. Eu queria aproveitar e te perguntar também, uma avaliação tua enquanto profissional, é uma pergunta que eu faço até com relação a uma dúvida mesmo, assim, tu achas que há uma certa banalização do uso dessas profilaxias, daqui a pouco de muitos jovens acharem que estão tomando o remédio e, não precisa usar a camisinha e o remédio basta? Eu queria que tu destacasse isso. Sim. Assim. A PrEP... a gente observa muitas pessoas buscando cada vez mais a PrEP, quem consegue ter a informação e utilizando com muita recorrência. Mas como a PrEP ela é realizada principalmente nos serviços de referência, o profissional que realiza já identifica a necessidade de inserir numa PrEP, então ela acaba não sendo tão banalizada. O que a gente percebe na PrEP, né? A gente percebe que existe sim alguns usuários
que ao optar pelo uso da PrEP contínua, e aí a gente tem outros tipos de PrEP que não são utilizadas ainda no nosso município, nem no Brasil ainda, elas estão em processo de pesquisa, que é um protocolo intermitente, mas alguns usuários relatam que eliminam o uso do preservativo após iniciar a PrEP, com o discurso de que a IST ela tem cura, né? Ela tem tratamento, ela tem cura. Então, que fazendo a prevenção do HIV já é suficiente para colocar como um método de prevenção. Então, ainda existe sim, mas também existe uma parcela de usuários que tem esse compromisso de sim usar a PrEP e o preservativo. Gina, e por outro lado, assim, eu queria que tu destacasse o autopreconceito. Ele ainda é muito grande, principalmente para as mulheres. Até queria que tu comentasse também dessa campanha, um movimento aí que vocês estão divulgando, né, da importância de se aceitar, de se cuidar também. O autopreconceito, ele é bem sério, porque é difícil das pessoas sair, né, se expor. Eu passei por autopreconceito por muito tempo, até eu começar, né, a digerir, né, as questões, e o movimento social me fortaleceu, né? Então, me fortaleceu no sentido de saber, no sentido de me empoderar para sair do armário também, né? E de poder me aceitar e sair em busca da aceitação, né? É extremamente importante isso. E a gente bota a cara para mostrar realmente, né, que a gente existe, que a gente precisa, né, ser enxergada como mulher, ser enxergada como mãe, como profissional, né, como vó, como um ser na sociedade integrada, né, e integralmente, né, isso é muito importante. Então, até o MNCP colocou fez um vídeo, né, em relação, né, alusivo ao Eu Existo, né, hashtag Eu Existo, né, colocando todas as nossas necessidades, né, e tem no nosso site também esse vídeo, né, as pessoas podem acessar e ver. E é extremamente importante, assim, a questão da aceitação, né, não é da discriminação, me fugiu a palavra agora, mas preconceito, do preconceito, aceitação, né? Não, é porque a gente de acabar com o preconceito na realidade, inclusive para as pessoas poderem entender que isso é normal, né? Que a gente pode viver normalmente e para poder ter uma melhor adesão ao tratamento, né? Melhor adesão ao tratamento, e aí poder ter uma vida tranquila, as pessoas poderem ter filhos, né, poder ficar indetectável mais rapidamente, né, e ficar tudo bem. Eu acho que porque a gente tem essa campanha, né, do intransmissível, né, indetectável é igual a intransmissível. Então, na medida em que eu não sou detectável, né, a minha carga viral está zerada, tá menos de 50 mil cópias, eu não transmito, então isso já é uma coisa boa, e isso é um grande motivo para a gente estar trabalhando para a questão de erradicar a discriminação, né, o que eu acho difícil, mas diminuir bastante a discriminação e o autopreconceito, né, as pessoas têm que conseguir se aceitar mais, e quando a gente passa por situações, eu, por exemplo, procuro já logo falar em todos os lugares, né, nos meus meios, né, que eu sou uma mulher positiva e que eu sou militante e tal, porque se tiver alguém com preconceito, a pessoa já se afasta e já é bom porque vai limpando o caminho. Então eu, particularmente, não sofro com preconceito, porque as pessoas, eu acho que eu nem percebo, porque as pessoas já saíram do meu caminho e só está no meu caminho as pessoas que sabem e que sabem que se ficar comigo vai ter que lidar com isso. Importante, porque esses aspectos emocionais, eles também contribuem para essa adesão ao tratamento, né? Daí, assim, importante que a Gina trouxe, né? Tratamento feito de maneira correta, ele pode fazer com que a carga viral seja zerada. Isso é importante, eu queria que tu comentasse isso. Como seguir isso, assim? Isso é uma realidade muito frequente, isso é possível de ser feito para a maioria dos casos? Enfim, como é que funciona? Sim, acho que o que a Gina traz tem que publicizar ao máximo, né? Por muito tempo, essa informação ela não estava disponível nas mídias, e aí por conta de uma meta da UNAIDS, né, de eliminação da AIDS até 2020, começou isso,
que era o 90, 90, 90, essa informação, então, veio com muita força e tanto os usuários, né, as pessoas vivendo, passaram a se apropriar e saber que existe também um compromisso individual com o fim da epidemia no momento que eu tenho uma boa adesão, que eu tomo, que eu faço o meu tratamento corretamente, e eu sendo indetectável também sou um agente que colaboro para que outras pessoas não venham a se infectar. Hoje, essa meta, então, passou para 95, 95, 95, onde o primeiro, 95, ela está atrelada a gente diagnosticar 95% das pessoas estimadas, né, com HIV, e o segundo 95 fala em vincular esses primeiros 95% a um serviço de saúde ou melhor, ao tratamento, ao uso do antirretroviral, e o terceiro 95 é tornar a sua carga viral indetectável. Então, o que a UNAIDS traz, e o Ministério da Saúde incorporou a meta, e Porto Alegre assinou essa meta, que nós, então, chegando a essa tríade dos 95, a gente elimina a AIDS até 2030. Então, nós, enquanto gestão municipal, a gente carrega muito forte essa diretriz, e todas as ações que nós disparamos vinculadas à pessoa vivendo, ela sempre traz a importância de levar o diagnóstico a partir da testagem rápida nos diferentes pontos, trazer a melhoria para os serviços, seja de atenção primária ou serviços especializados, para a retenção desses usuários para iniciar o seu tratamento, e fazer com que o usuário se sinta acolhido, que ele consiga ficar, seja no seu serviço próximo do seu domicílio, ou no serviço especializado, realizando esse tratamento para atingir essa meta da indetecção. Importante isso. Bom, a gente está se encaminhando para o final do programa, e eu queria já pedir para vocês fazerem seus encaminhamentos finais, agradecendo muito a presença de vocês aqui para fortalecer esse trabalho que está sendo feito. Daila, e quais as esperanças que a gente tem, né? A gente está falando até de novos medicamentos, possível vacina aí, né, que está sendo estudados. Como é que vocês estão acompanhando essas pesquisas e as esperanças aí da gente poder conseguir chegar nesses números em 2030? Retomando um pouquinho, então, o que eu falei da meta, nós, dentro da área do HIV/AIDS, a gente passou por um aprimoramento muito grande, seja a nível de diagnóstico, de tratamento, e isso segue. A vacinação, a gente sempre tem estudos ainda não finalizados, a gente não tem ainda perspectivas muito próximas, assim, da vacinação. Mas a gente traz agora, recentemente, uma orientação do Ministério da Saúde do teste TRAT. Então, atualmente, né, nós temos essa liberação de realizar o teste rápido e já iniciar o tratamento. E, na sequência, o quanto antes, dentro de uma semana, realizar, então, os exames, né, que são os exames de monitoramento, os exames de carga viral e também de imunidade, que é o CD4. Isso, para nós, também vem como algo muito significativo, porque o que acontecia anteriormente? Se realizava a testagem, o usuário ia coletar o exame e não voltava mais. Como a gente não tem esse processo de busca muito fortalecido de monitoramento, era um usuário que talvez, se estivesse ainda com HIV, poderia evoluir para um quadro de AIDS e assim descobrir, né? Descobrir não, já sabia a doença, mas iniciar seu tratamento já num leito de hospital ou coisa do gênero. Então, o teste TRAT para nós, ele vem como algo potente, é novo, né? Agora nós temos que começar a implantar, já disseminamos essa informação em toda a rede de atenção, né? Mas também a ampliação da PrEP para a gente também vem como um elemento muito importante no município, a abertura de critério, a redução da idade. Então, hoje, antes trabalhávamos com 18 anos, hoje trabalhamos com 15 anos. Pessoas a partir de 15 anos já podem buscar PrEP. E a PrEP, ela está disponível no serviço especializado, mas os serviços de atenção primária, eles estão preparados para direcionar o usuário a buscar a PrEP. Então, pode buscar a unidade de saúde de atenção primária, sim, não vai sair, né, com a profilaxia, mas vai sair com o local onde realiza. Então, são dois dispositivos importantes para nós. Então, só assim como encaminhamento mesmo, para a população, a importância de buscar o teste rápido, aí que dispara toda essa cascata, né? Então, o teste rápido, ele está disponível, ele não tem uma regularidade. Temos, né? o autoteste também, que pode ser feito em casa. Isso, perfeito. E aí até trago a divulgação do projeto A Hora é Agora. A gente tem um projeto
que ele é uma parceria com a Fiocruz, CDC e Ministério da Saúde, em que nós temos um armário de autoteste que fica no Shopping Total e temos uma equipe de saúde preparada, com médico, enfermeiro, que fica no Centro de Saúde Navegantes. E também tem a disponibilidade de entrar no site do projeto e pedir o teste em casa. Entretanto, esses testes eles são específicos para as populações-chave, né? Então, não vai ser a população geral que pode acessar, mas pertencendo à população-chave, pode ir. População-chave, qual é a população? Para gays, HSHs, trabalhadores do sexo, usuários de drogas, de álcool e outras drogas, podem acessar, então, o site ou o armário de autoteste. Também temos a estratégia de autoteste nos serviços de saúde, nos serviços especializados, não atenção primária. O indivíduo que não quiser realizar com um profissional de saúde, que é garantir o sigilo, ele solicita na recepção, o autoteste pode fazer em casa. Maravilha. E o site, então, para quem quiser acompanhar, é só digitar e pesquisar na internet ali qual que é o A hora é endereço. agora. A hora é agora. Maravilha. Daila, muito obrigado. Obrigada. Bom trabalho a você. Gina, te ouvir agora um pouquinho. A Gina tá com tosse um pouquinho aqui por causa do nosso ar-condicionado. Mas como tu acompanha agora, né, essa evolução toda e as esperanças também, né, principalmente para as mulheres também, quais as perspectivas e os pontos de luta que vocês querem aí que melhorem? Bom, o que a gente precisa é de melhor investimento, né, em medicamentos, né, pesquisas em medicamentos que impactem menos nos nossos corpos, né, que as mulheres consigam, que a assistência consiga casar junto com a saúde e fazer um atendimento mais complementar, né, para que as pessoas, como o Dr. Halal nos falou antes, né, de ter condições de ir, de fazer seu tratamento, né, de ter como deixar seus filhos e tal, porque quando uma mulher é positiva, não é só ela que é positiva, é a família inteira se positivou, no sentido de que ela é esteio daquela família e tudo que permeia aquela família diz respeito a ela e tem essa sobrecarga, né, todas as sobreposições. E aí é muito importante que os parlamentares, né, sejam mais sensíveis, né, às questões ligadas ao HIV, ligadas às vulnerabilidades, né, aos vulneráveis, porque retirar o passe gratuito das pessoas para que não tenham acesso, né, é desumano, sendo que as pessoas não vão apenas no médico, eles vão fazer exames, vão fazer fisioterapia, vão fazer outros atendimentos complementares dos efeitos colaterais, eu faço N tratamento. Então, é importante que eles não pensem só na elite, mas que pensem nos vulneráveis também, né? Nós temos poucos vereadores, poucos deputados, poucos parlamentares no geral, que trabalham mais pelas questões de leis e de direitos, né, dos vulneráveis. Então, isso dificulta muito para a gente para ser aprovadas as leis, né? E isso, quando se pensa assim, que a AIDS, né, a feminização da AIDS, a questão social, a questão de LGBT, a questão racial, né? E aí tu pensa que isso não me atinge, né? Não me diz respeito, logo eu não vou desenvolver políticas, né? Só que a AIDS, ela não tem preconceito, né? A AIDS, ela não precisa de porta nem de janela, ela passa por frestas, né? E quando menos espera, ela tá sentada no sofá do lado, dentro de casa, né? E para evitar isso, né? Porque ela é democrática mesmo, né? Ela tem sororidade com todo mundo e quando vê, tá ali, tá pegando. Então, essa sensibilidade é muito importante. Certo, fica também o registro aí do site, enfim, do movimento que também trabalha pela causa, para você poder também acompanhar e seguir, divulgar. Fica também o registro do endereço para você poder acessar. Muito obrigado, Gina, Daila, muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais e outras informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!